Ganhar uma Copa do Mundo já é uma conquista rara. Ganhar duas seguidas é quase ficção científica. E é isso que a Argentina vai tentar fazer em 2026, em um torneio que muito provavelmente vai marcar a despedida do seu principal jogador com a seleção. A grande pergunta é: como a albiceleste chega? E quão real é a chance de repetir? O que aconteceu no Qatar 2022 foi especial por dois motivos enormes. Foi a primeira Copa do Mundo de Lionel Messi e quebrou 2 décadas de campeões europeus. A Argentina não apenas venceu, ela também deixou claro que a América do Sul ainda pode competir no mais alto nível quando o time é bem montado, com uma ideia clara e jogadores em boa fase. O problema é que, historicamente, ser campeão costuma sair caro na Copa seguinte. Desde o Brasil, em 1962, ninguém conseguiu ser bicampeão consecutivo. E nas últimas décadas, defender o título foi brutal. França 2002, Itália 2010, Espanha 2014 e Alemanha 2018 caíram na fase de grupos. Houve 2 quase, Brasil 1998. Uma final perdida para uma França em um contexto muito estranho por causa da situação do Ronaldo, e a França no Qatar, que ficou por um tris. Tudo isso mostra o quão difícil é repetir. Então, por que a Argentina pode se permitir sonhar? Porque não desmoronou depois de vencer. Entre 2023 e 2026, manteve um nível altíssimo. Nas eliminatórias, terminou como a melhor da América do Sul com folga, 38 pontos, 9 a mais que o Equador. Foi a que mais marcou gols, 31, e uma das que menos sofreu, 10, e conseguiu vitórias que vão entrar para a história, especialmente contra o Brasil. Venceu no Rio de Janeiro a primeira vitória das eliminatórias no Brasil e depois atropelou por 4-1 em casa. Além disso, a Argentina voltou a ganhar a Copa América em 2024, vencendo a Colômbia na final com um gol de Lautaro Martínez na prorrogação. Se olharmos o trecho de 2023 a 2025, os números são fortes: 35 jogos, 28 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Mais de 2 gols marcados por partida, 73 no total e só 13 sofridos. Com essa sequência, Scaloni chega ao seu 8º ano, com um grupo que já se conhece de cor. Um ponto-chave: a base campeã se manteve. Se você comparar o elenco do Qatar 2022 com as convocações do último ano, pelo menos 16 daqueles 26 ainda são peças fixas, ou quase fixas. A maior baixa é Ángel Di Maria, o cara dos gols decisivos, que se aposentou da seleção depois da Copa América. O restante dos que foram ficando de fora já não era tão central. Em outras palavras, a Argentina chega com continuidade, não com um time novo. Vamos por setores. No gol, não há debate. Emiliano Dibu Martínez. Ele é líder, tem personalidade e, em jogos grandes, costuma crescer. Nas últimas eliminatórias, esteve entre os goleiros com a melhor média de gols sofridos. E, além disso, vem de grande fase na Premier League com o Aston Villa, mesmo quando a transferência rumorada para um gigante não aconteceu. Ele se ajustou e manteve a regularidade. A presença dele é uma rede de segurança emocional para um time que, em Copa do Mundo, sempre vai enfrentar momentos de pressão. Se acontecer alguma coisa, o reserva mais lógico é Jerônimo Rulli, hoje com sequência como titular no Marseille. A incógnita é o terceiro goleiro. A opção que vinha aparecendo perdeu minutos. E não há um nome local que tenha se destacado com clareza. Na defesa, é onde muita gente aponta o ponto fraco. Mas calma, nas eliminatórias, defensivamente, a Argentina foi muito eficiente, principalmente porque permitiu pouquíssimos chutes. Isso fala de um time que defende com pressão e organização, não apenas com a última linha. O líder da zaga é Cristian Cuti Romero, que se firmou em 2022.
e hoje é o melhor defensor argentino. Ele é agressivo, entra nos duelos e muitas vezes pede o mano a mano contra o atacante mais perigoso do rival. O detalhe a observar: cartões, porque ele joga no limite. O parceiro natural dele é Nicolás Otamendi, que aos 38 anos segue como titular no Benfica, forte no jogo aéreo e útil nas bolas paradas. A questão com Otamendi não é experiência, e sim velocidade. Contra seleções com pontas ultra rápidos, a recomposição pode virar um problema. Nas laterais há menos certezas. Montiel e Acuña voltaram ao futebol argentino e estão longe do pico que tinham 4 anos atrás. Hoje, os nomes que melhor sustentam essas posições são Nahuel Molina, Atlético de Madrid, e Nicolás Tagliafico, Lyon. Eles vão ter um trabalho pesadíssimo de vai e volta, contribuir no ataque e, ao mesmo tempo, segurar os pontas top da Copa. Para completar, uma alternativa como Juan Foyth está fora por uma lesão grave, então essa carta já não existe. O meio-campo é provavelmente o grande motor da Argentina. No Catar, a mudança de Scaloni para colocar Enzo Fernandes e Alexis Mac Allister como titulares foi decisiva. 4 anos depois, os dois estão estabelecidos como meias de elite. Enzo no Chelsea e Alexis no Liverpool. Enzo mantém a contribuição defensiva, mas acrescentou mais participação ofensiva. Mac Allister é o meio-campista box-to-box ideal. Recupera, circula, acelera e aparece com gols. A grande dúvida ali é Rodrigo de Paul. Em 2022, ele foi fundamental pela versatilidade. Cobria tudo, jogava físico e conectava o meio ao ataque. O ponto é que, em 2025, ele foi para o Inter Miami para jogar com Messi, deixando o Atlético de Madrid. Para muita gente, essa mudança para uma liga menos intensa pode afetar o ritmo competitivo, sobretudo pensando em mata-matas contra adversários que jogam na velocidade máxima. De Paul é um jogador de energia. Se ele está bem, eleva o time. Se cai um degrau, dá para notar. Atrás desse trio, a Argentina tem opções com perfis diferentes. Paredes traz cadência e passe. Lo Celso, criatividade. Palácios, dinâmica. O ponto é que o meio-campo é o setor em que a Argentina tem mais qualidade global. E então tem Messi. Em 2026, todos os olhos vão estar nele, porque seria a última Copa do Mundo dele. Ele já realizou o sonho máximo em 2022. Então, o desafio agora é duplo: manter o nível e fazer o corpo aguentar um torneio desgastante. Messi faria 39 anos em 24 de junho, com a Copa já em andamento. Se a Argentina for longe, ele estaria entre os jogadores de linha mais veteranos a disputar uma Copa. Em geral, nessa idade, é raro ver alguém sustentar muitos minutos de alta intensidade. Agora, falar só da idade e parar aí é enganoso, porque os números seguem de elite. Nas eliminatórias, ele foi o artilheiro com 8 gols e líder em assistências. E na MLS 2025, ele dominou com folga, gols, assistências e influência total. A pergunta real não é se ele consegue jogar bem, é se o físico dele aguenta o ritmo de uma Copa do Mundo com mais fases e mais desgaste. No ataque, a Argentina tem uma vantagem, não depende apenas do Messi para fazer gols. Julián Álvares estourou no Catar e hoje é estrela no Atlético de Madrid. Talvez não tenha tido seu melhor ano em número bruto de gols, mas cresceu no jogo e na pressão, algo vital para liberar o Messi. Como alternativa a Lautaro Martínez, um artilheiro competitivo, que aparece em momentos grandes, inclusive o gol da final da Copa América 2024. E Thiago Almada adiciona uma arma diferente: chute de fora para jogos travados. O desafio estrutural é a idade. Nas eliminatórias, a Argentina teve média de 30,2 anos, bastante alta.
Em 2022, era 27,5. E olhando a tendência histórica, os campeões costumam ficar por volta dos 27. Com o formato de 2026, além disso, para ser campeão é preciso jogar 8 partidas. Então, a rotação importa mais do que nunca. Não basta ter reservas, é preciso ter reposições que entrem e sustentem intensidade. É aí que entram os jovens e as variações. Nico Paz aparece como um perfil criativo, Giuliano Simeone como opção de muita entrega pelo lado. E há pontas que podem acrescentar desequilíbrio no 1 contra 1. Também surgiu um 9 alternativo como Panicelli. Não garante nada, mas é um banco com mais variedade do que antes. Ao mesmo tempo, há talentos que se afastaram por falta de minutos ou por não encaixarem no grupo, como aconteceu com Garnacho, que hoje está longe de ser uma certeza. No nível do torneio, a Argentina começa com uma boa notícia. O Grupo J parece administrável para uma cabeça de chave. Enfrentaria Argélia, Áustria e Jordânia entre 16 e 27 de junho. Com o formato de 48 seleções, vários terceiros também avançam. Então, a classificação é muito provável. Pelo elenco e pela história, parte com clara vantagem. O ponto preocupante é outro. A Argentina quase não enfrentou seleções europeias entre 2023 e 2025 por causa do calendário. O Brasil foi o adversário de alto nível mais forte que teve nesse período e os amistosos foram pouco exigentes. Isso não significa que a Argentina seja pior, mas significa que ela chega com menos testes contra o tipo de futebol que tem dominado as Copas recentes. A primeira grande chance de se medir com a Europa antes do torneio seria a finalíssima contra Laos e Espanha em 27 de março, que pode funcionar como termômetro e como impulso. Tudo isso explica por que hoje a Argentina não aparece como a única grande favorita. Nas apostas, fica em torno de 11% de chance, atrás de seleções europeias que chegam mais jovens e com ritmos mais altos. Mas cuidado! Esse mesmo argumento existia em 2022 e a Argentina venceu do mesmo jeito. Às vezes, por detalhes mínimos, sim, mas venceu. Um ponto que também ajuda é a estabilidade da comissão técnica. Scaloni não apenas venceu o Catar, ele conseguiu manter o grupo competitivo sem se tornar previsível. A Argentina mudou esquemas quando foi preciso, linha de 5, 2 atacantes, um meio-campo mais físico, e essa flexibilidade costuma ser ouro em uma Copa do Mundo, onde você precisa resolver jogos diferentes a cada 4 dias. Também é preciso dizer, o como se ganha importa. A Argentina não foi um campeão que acertou uma vez e depois sumiu. Ela seguiu competindo com mentalidade de torneio curto. Nas eliminatórias, por exemplo, além dos resultados, a seleção foi uma das que menos permitiu no próprio gol. Adversários com poucas chances claras e muitos ataques cortados antes de se tornarem perigosos. Isso costuma ser sinal de um time bem trabalhado, mesmo que, por nomes, a defesa não pareça a mais glamurosa. Do lado ofensivo, o ideal para 2026 é que o Messi não precise carregar tudo. Se Julián e Lautaro mantiverem a produção, se os meio-campistas chegarem na área e se os laterais contribuírem sem desorganizar, a Argentina pode distribuir responsabilidades. E aí aparece um detalhe-chave. Em Copas, gols de segunda linha, meias chegando, zagueiros em bola parada, muitas vezes vencem jogos travados. Contra os rivais mais fortes, o ponto central é o ritmo. A Europa chega com mais jogos quentes, entre seleções de alto nível. E isso às vezes aparece nos confrontos diretos. A Argentina precisa chegar com pernas para aguentar duelos de ida e volta contra times como França ou Inglaterra, que te obrigam a correr para trás o tempo todo. Por isso, a finalíssima com a Espanha pode ser tão importante, não só pelo troféu, mas pelo tipo de jogo que te prepara. Em resumo,
A Argentina chega com continuidade, resultados e uma base campeã que ainda compete. Tem um goleiro top, um meio-campo de elite, 2 atacantes de primeiro nível e a experiência de um grupo que já passou por tudo. Seus principais riscos são o desgaste pela idade, a falta de confrontos recentes contra europeus e a grande incógnita física do Messi em um torneio mais longo. Se administrar minutos, sustentar intensidade e encontrar reposições que realmente entreguem, tem como brigar lá em cima de novo. A história diz que repetir é quase impossível, mas esse time já mostrou que gosta de discutir com a história. E agora para você. Você acha que a Argentina tem chances reais de ser bicampeã em 2026? Ou você sente que o desgaste vai pesar mais hoje?